prof. Roberta de Biologia. Estamos na frente B, aula 10, a gente vai ter a segunda parte. Então, na última aula, a gente viu alguns tipos de poluentes que acometem as águas, a gente falou muito sobre eutrofização. E a gente ficou de falar sobre controle biológico de pragas e a gente vai resolver alguns exercícios, tá bom? Então, acompanha aí no seu material. Então, tá aí o conteúdo inteiro da nossa aula, a gente vai ver a parte de controle biológico de pragas, tá bom? Pessoal, quando a gente está falando de controle biológico, primeiro, controle é porque você vai controlar a população de uma praga. Praga é aquele organismo que está, na verdade, causando prejuízo econômico para o cultivo de algum organismo que você faz, normalmente um vegetal, né? É um vegetal. Então, quando você faz um controle biológico, é porque você usa um micro-organismo vivo. Normalmente você introduz um organismo que é predador da sua praga, ou parasita da sua praga, ou um organismo que vai competir com a sua praga. Então, olha só, normalmente os controles biológicos mais bem-sucedidos são aqueles que usam parasitas ou competidores ou predadores naturais, tá bom? Normalmente parasitas são muito utilizados porque eles são específicos, normalmente eles são específicos para a praga, né? E quando os hospedeiros eles morrem, o parasita acaba morrendo junto, sendo que, na verdade, um bom parasita ele não mata o seu hospedeiro, né? Mas ele controla a população. Então, o controle biológico é utilizado na proteção de culturas de interesse econômico, muito utilizado na agricultura, e é utilizada a introdução de uma outra espécie que vai competir ou predar ou parasitar a sua espécie de praga, tá bom? A gente vamos ver alguns exemplos. Pulgões, já nossos conhecidos, sabemos que se alimenta de seiva de planta. Então, os pulgões são considerados pragas. Eles podem causar prejuízo econômico para as plantações, justamente porque se alimentam de seiva das plantas, né, de interesse econômico. Então, a gente sabe que algumas espécies de insetos são utilizadas. Por exemplo, a gente sabe que a joaninha, nossa amiga joaninha, ela é utilizada como controle biológico. Então, ela preda os pulgões, tá bom? Controlando, assim, a sua população. Outro exemplo é o empregado no controle de larvas de mosquitos, alguns mosquitos que inclusive estão relacionados com saúde pública. Então, larva de Aedes aegypti, larva de Anopheles, né? Aedes aegypti ele pode transmitir para a gente 4 vírus, né? Zika, dengue, chikungunya e febre amarela. Anopheles, ele pode transmitir o protozoário causador da malária. Então, são mosquitos que, se é introduzido no ambiente uma larva ou um peixe ou algum organismo que vai predar as larvas desse mosquito, você está fazendo um controle populacional. Você está, na verdade, usando essa ferramenta para controlar um problema de saúde pública, não é? Então, aí eu trouxe um exemplo para vocês que o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia estava estudando uma forma de fazer o controle biológico de mosquitos, da Aedes aegypti ou Aedes albopictus, que são transmissores da dengue, né? São vetores da dengue, né? O agente etiológico que causa a doença é o vírus. O que vai transmitir a doença, ou seja, o veículo por onde esse vírus vai passar, que são os mosquitos, né? Não vamos confundir. A pesquisa utiliza larvas do mosquito elefante, que é esse que está aí na fotinho, que são predadores ativos, inclusive de mosquitos causadores de malária, febre amarela e outras doenças. Então, isso é um exemplo do uso de controle biológico de pragas, tá bom? Pessoal, olha só, teoria sobre esse assunto, página 11 e 12, exercícios da página 13 a 18. Nós vamos fazer alguns exercícios juntos, acompanhe no seu material. Então, página 13, questão 10.1. A forma comum e talvez mais antiga de poluir as águas é pelo lançamento de dejetos humanos e de animais domésticos em rios, lagos e mares. Por serem construídos de matéria orgânica, esses dejetos aumentam a quantidade de nutrientes disponíveis no ambiente aquático e geralmente ocasionam grande multiplicação de bactérias aeróbicas, que consomem o oxigênio dissolvido na água. Esse contexto pode levar ao surgimento de... Pessoal, tá falando de aumentar a quantidade de nutriente, da multiplicação de bactérias aeróbicas, ou seja, que usam oxigênio. Então, sendo assim, se elas aumentam a quantidade, vai diminuir a disponibilidade de oxigênio disponível na água. E é justamente o que está falando lá, ó, que consome o oxigênio disponível na água. Toda vez que a gente tem um aumento de nutriente com consequente diminuição de disponibilidade de oxigênio, a gente está falando de eutrofização. Então, resposta, letra C, eutrofização, letra C, de camada de ozônio. Questão na página 13, 10.5, que é uma de aperfeiçoamento.
No trajeto de um rio, localizou-se um ponto de despejo de esgotos, como na figura a seguir. Medindo-se o teor de oxigênio da água nos pontos A, B e C, poderá ser construído um dos gráficos abaixo, assinale. Então, olha só, a gente lembra que a gente inclusive viu esse esqueminha, acho que a gente viu muito parecido na nossa aula. Quando acontece o despejo de esgoto que não é tratado em um rio, né, como esse aí, no local onde acontece o derramamento de esgoto, a gente tem muita matéria orgânica disponível. Então, quanto mais matéria orgânica, menos oxigênio. Por quê? Porque as bactérias ali, elas vão estar decompondo aquele esgoto, né? E as bactérias, elas são aeróbicas, então elas vão consumir o oxigênio. Já no ponto C, à medida que esse esgoto vai sendo consumido, vai sendo levado pela correnteza do rio, a gente tem uma maior disponibilidade de oxigênio, porque já não tem tanto esgoto. Então, se não tem tanto esgoto, as bactérias aeróbicas elas não estão fazendo tanto decomposição. Então, com isso, a gente tem uma maior disponibilidade de oxigênio. Vamos ver as figuras então, ó. A, fica constante a disponibilidade de oxigênio. Então, ó, disponibilidade de oxigênio no eixo Y, A, B e C no eixo X. Não é A porque está constante. B mostra um aumento, um nível alto em A e depois uma redução. Beleza, poderia ser. C na verdade está mostrando o contrário, né? Como se A tivesse pouco oxigênio e C tivesse muito. Não, se fosse o contrário ia ser muito parecido com isso. D está mostrando uma curva em B para um leve aumento depois em C. Não tem nada a ver. E também não tem nada a ver. Então, o que fica mais próximo do que a gente falou, letra B, de biodegradável. Página 15, questão 10. Vamos lá. O processo de eutrofização ocorrido em um determinado lago acarretou alterações em diversos parâmetros medidos na água. Dentre eles, as concentrações de nutrientes, de oxigênio dissolvido, de organismos aeróbicos e organismos anaeróbicos. Observe os gráficos abaixo, que relacionam as concentrações desses parâmetros e o tempo no processo citado. Então, olha só, processo de eutrofização. A gente vai avaliar a concentração de nutriente, de oxigênio dissolvido, de organismos aeróbicos e organismos anaeróbicos. Vamos só relembrar o que acontece no processo de eutrofização. A gente tem um aumento de nutrientes, né? A matéria orgânica está ali disponível, não é? Reduz a quantidade de oxigênio, porque aqueles seres aeróbicos, eles estão crescendo, eles estão reproduzindo, eles estão consumindo aquele oxigênio. Se está diminuindo a quantidade de oxigênio disponível, reduz também a quantidade de seres aeróbicos. Por quê? Porque em algum momento eles vão ser prejudicados, não é? O oxigênio está sendo ali consumido, está diminuindo a concentração de oxigênio. Consequentemente, isso vai favorecer os organismos anaeróbicos, aqueles que não usam oxigênio, não é? Então, a gente tem aumento de nutrientes, diminuição de oxigênio, redução de seres aeróbicos e aumento de seres anaeróbicos. É isso que acontece. Vamos ver o que acontece com esses gráficos, ó. Pessoal, gráfico W, X e Y. Vamos só ver nutrientes. Nutrientes é aquele que está o tracejado limpo, né? Livre. Só a linha. Então, olha só, nos três gráficos, a concentração de nutrientes começa grande e depois reduz. Poxa, no processo de eutrofização acontece justamente o contrário, né? Vamos ver o oxigênio dissolvido, que é o 2, que é a linha de bolotinho, olha só. Ele começa baixo e depois ele aumenta, não é? Na verdade, é o contrário que a gente falou, né? A quantidade de nutrientes, ela aumenta e a quantidade de oxigênio diminui com o passar do tempo. A gente está vendo o contrário nesses três gráficos, percebe? No gráfico Z, a relação que a gente está vendo descrita aí é o que a gente falou que acontece. Olha lá, nutrientes começa baixo e depois de um tempo aumenta. Oxigênio dissolvido começa alto, tem muito oxigênio, depois vai sendo consumido, ele vai diminuindo, exatamente o que a gente descreveu. Vamos só conferir. Organismos aeróbicos, pontinho tracejado, ó. Aeróbicos eles vão aumentar, depois eles vão reduzir. Sim, depois eles vão reduzindo. Organismos anaeróbicos tem que estar em pouca quantidade, depois eles têm que aumentar. Vamos ver se é isso que acontece. Exatamente o que acontece, olha lá. Linha tracejadinha. Começa próximo de zero e depois eles vão sendo favorecidos e vai aumentando a quantidade. Então,
O processo de eutrofização, ele está descrito, representado no gráfico correspondente à letra Z, de zebra. Pessoal, os outros exercícios estão na página 13 a 18. Façam os exercícios, treinem o cérebro, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, estamos disponíveis para tirar dúvidas na sala virtual ou pela Agenda Edu, tá bom? Beijo para vocês, bons estudos, comam frutas e legumes e bebam água. Beijo e até a próxima.